Saudações, Saudações. sou o estudante Henrique Lima, da Escola Templo Áureo Florescer, estudante de quarta Câmara. Hoje é dia 9 de novembro de 2025 e a conferência de hoje nós trataremos do tema o Cristo íntimo. O Cristo íntimo, ele se refere a um capítulo da obra A Grande Rebelião do venerável mestre Samael Aun Weor. Muitos de nós imaginam Deus como algo distante. Porém, o verdadeiro céu é um estado de consciência, e o verdadeiro Deus vive dentro do coração. O Mestre Jesus mostrou isso ao encarnar o Cristo solar, não como uma pessoa, mas como uma força viva do amor cósmico. A sua vida foi o drama que todos nós devemos viver interiormente. E para isso, Jesus, o Cristo, nos deixou um mapa desse caminho, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O Pai é o Cristo solar, a luz que sustenta o universo. Mas o céu é o mundo interior, não o espaço acima de nós. Santificar o nome do Pai é purificar a mente, coração e sexo, para que Ele habite em nós, dentro de nós. Porém, vive o traidor, o ego. Dentro de nós ainda reside esse traidor, essa força, o egoísmo, que nasce do abuso da energia criadora. Quando a humanidade derramou o fogo sexual e transformou o amor em desejo, assim como ocorreu quando Cristo veio até nós em carne e foi crucificado, sacrificado, e em seu lugar nasce o eu. Cada derrame de energia, cada expulsão do sêmen pela fornicação da humanidade é uma nova traição. É um novo desejo, é um novo sofrimento. É uma nova série de males para a humanidade. Cada derrame de energia sexual, ele enclausura, ele aprisiona a vida, a consciência, tornando-a prisioneira de si mesma e impedindo que ela realize o bem. A infrassexualidade é a origem do mal. Ela é o que a humanidade ela compreende como os demônios, as vozes negativas que influenciam constantemente os males da humanidade. E toda essa série de eus, eles nascem desse derrame das energias sexuais. Como nós podemos observar no gráfico, a cruz, ela representa a castidade, a sexualidade superior, a união sexual de esposo e esposa, sem derramar essa energia. Por isso que a cruz está de pé, sustentada pela força primordial, a força criadora, a força solar, a força do Cristo. Mas a humanidade, por não compreender o valor dessa força, ela a blasfema, ela atira pedras contra esta força, contra aquilo que é de valor, contra o Cristo. Ela pode até observar, tentar se guiar, mas pela incompreensão do verdadeiro propósito solar e crístico, sua ignorância a faz atacar essa mesma força. Porém, cada transmutação é um novo passo para a redenção. A transmutação é o trabalho justamente com essas energias sexuais, o trabalho da castidade,
de preservar essas energias no interior. E quem executa essa purificação dessas energias, que agora nós vimos que podemos direcioná-las para um bem ou para um mal, quando derramadas, e quem pode purificar essa energia se derramada, se desperdiçada com a inconsciência e eliminar os males originados justamente por esses atos? É justamente a Mãe Divina. Quem executa essa purificação é a Mãe Divina, o aspecto feminino de Deus. Ela é o fogo do Espírito Santo, que sobe pela coluna e queima as impurezas da alma. E por meio da meditação, nós podemos observar nossos defeitos e também suplicar para que a Mãe Divina, que ela queime e nos liberte. Pedimos da seguinte forma a essa força primordial que existe dentro de nós, que flui através da nossa coluna vertebral. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime a inveja. Mãe Divina, queime a ira. Mãe Divina, queime a luxúria. E assim por diante. Nós percebemos que, para isso, é necessário um outro ponto: a recordação íntima. Quando nós entendemos que é necessário manter essa força, o Cristo, vivo dentro de nós. Como nós vimos na oração do Pai Nosso, o caminho: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A frase que vem a seguir, ela é a chave. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É a recordação íntima para mantermos o Cristo vivo em cada pensamento e ato. É a ligação entre a terra, o corpo e os céus, o valor da consciência. Quando nós entoamos a oração do Pai, direcionamos a nossa atenção a essas palavras para que Ele venha a nós, o vosso reino, estamos então clamando para que a sua luz possa brilhar dentro de nós e nos ajudar a compreender o que está jogando pedras contra a nossa cruz interior, contra a nossa força vital, contra o nosso Cristo interior, contra a nossa coluna. O segundo verso da oração do Pai Nosso, ele fala sobre o fator, o nascimento espiritual, o reino de Deus que nasce em quem vive a castidade científica, a união sexual entre esposo e esposa, a união consciente entre esposo e esposa, sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar as energias sexuais, onde o ato sexual é guiado pela oração e pelo amor. A Mãe Maria, que nós vimos no peito da figura ilustrada para a conferência, representa a energia sexual purificada. Como nós vimos na alegoria do Cristo, ela concebe-o por obra do Espírito Santo, isso é, pelo sexo imaculado, onde o fogo se eleva e ilumina o coração, na pureza. O sexo, ele deixa de ser algo instintivo, carnal, e se torna um sacramento. O pai e a mãe unem-se no templo do corpo, e Maria dá à luz o Cristo dentro da alma. Assim na terra como nos céus. Significa que o corpo deve refletir o espírito. Quando a energia é transmutada, o homem e a mulher participam do mistério da criação divina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é o alimento do Cristo interior, a energia criadora,
convertida em luz e consciência. Cada ato de transmutação dessa energia sexual, a elevação dessa energia sexual pela coluna vertebral, através da respiração profunda, e devoção, e fé, e castidade, é como se um cálice desse vinho sagrado se enchesse e fosse até o topo, fazendo a ligação entre o homem e o sol. Podemos observar no gráfico a figura do cajado, que o sustenta o caminhar. O sol próximo à ponta desse cajado, assim como a cabeça da figura. Quem desperdiça o fogo, quem desperdiça o sol, deixa o Cristo faminto. Agora, quem o conserva, alimenta o Filho de Deus em si mesmo. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é morrer para o orgulho. Cada ressentimento é um eu vivo que nos aprisiona. Ao compreender e perdoar, libertamos o coração e eliminamos o peso do passado. A Mãe Divina transforma o veneno da dor em luz do entendimento. Para isso, a meditação profunda. Aprender a se aquietar, a perceber, a se perceber, perceber os seus estados interiores, perceber as dívidas, perceber os nossos devedores, aqueles que causam tanto sofrimento aos demais ao redor e a si mesmo. Aprender que não somos nada, que o nosso caminho, a nossa consciência, ela vem de algo muito além da nossa compreensão. Ela vem do Cristo Sol, nosso ser interior, o nosso Deus interior. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação é o fogo posto à prova. Mostra o que ainda vive em nós e precisa morrer. Quando surge o desejo, devemos recordar o ser e pedir à Mãe Divina que transforme isso, esse sofrimento, esse fogo descontrolado, essas tentações, em luz. Pedimos à Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. A tentação vencida se converte em força. A tentação mal compreendida, ela leva à queda. Livrar-se do mal é libertar-se do ego, o demônio interior que nos afasta do Pai. Nós podemos observar a figura. Ela para o seu caminho por um instante, se aquieta e deixa que o mundo a devore, para que ela possa compreender o que está à sua volta. Mas a figura, ela ainda está de pé. Podemos ver pelo cajado sua energia sexual sustentada, mantendo a sua consciência, e o topo da sua cabeça, que é onde a luz do ser rege. Quando nós adentramos na meditação profunda, é esse sentido que nós devemos compreender. Compreender que tudo aquilo que está à nossa volta, ele não importa. O que importa apenas é o que nos sustenta. Nosso fogo criador. Para isso, nós podemos utilizar como um auxílio a sagrada ayahuasca.
A Mãe Divina, ela manifesta-se no fogo da castidade e também no sopro da natureza. A Sagrada Ayahuasca é uma das suas expressões vivas. A união do pai e mãe, em substância. O sol dá força à terra, oferece o ventre, e dessa comunhão nasce a medicina que revela o Cristo íntimo. Quando consagrada com pureza e usada em silêncio e reverência, a ayahuasca, ela abre a visão interior e mostra o que nós realmente somos. Ela não cria o Cristo, mas ela nos ajuda a vê-lo. Mas jamais deve ser comercializada, porque o que é sagrado não tem preço. Devemos aprender a servir com a medicina e praticar o terceiro fator de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade. O verdadeiro guia oferece a luz por amor e não por lucro. Ele oferece o conhecimento da vida para que a vida possa florescer e não para aprisioná-la. O simbolismo da Sagrada Ayahuasca está muito presente na história bíblica, como podemos ver no exemplo onde Moisés ele tem o seu primeiro contato com a oliveira, com o fogo, onde ele escuta a voz de Deus, o guiando, o direcionando, o educando. A natureza se manifestando através do poder de Deus. Nós compreendemos que a oração do Pai, ela necessita desse caminho. E ela é justamente um guia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cada linha do Pai Nosso é um passo do caminho. Santificar o nome do Pai é morrer no ego. Fazer vir o reino é nascer pelo fogo casto, onde a Maria concebe o Cristo. Pedir o pão é nutrir a alma com a transmutação e meditação. Perdoar é libertar o coração. Vencer a tentação é transformar o desejo em luz. Tudo é conduzido pela Mãe Divina Maria e o Pai interno, que trabalha em nós através da Sagrada Ayahuasca, unindo o Pai e a Mãe para revelar o Cristo. O Cristo íntimo é a vida. Ele não é uma crença, é um fogo, ele não é uma palavra. Ele nasce da pureza e ele cresce com um serviço, a entrega do pão, a entrega do conhecimento e do caminho e do exemplo. Ele vive na recordação do ser e que a Mãe Divina nos ensine a morrer com humildade, a nascer com castidade e a servir com amor. Assim como o Cristo íntimo florescerá em nossos corações como o sol de um novo amanhecer. Que assim seja. Para a prática da conferência de hoje, a oração do Pai, meditar sobre ela, buscar a compreensão. Existe um segredo oculto na oração do Pai, relacionado à nossa coluna vertebral. Cada verso da oração do Pai, ele se diz respeito
a um dos nossos chakras. Toda vez que nós realizamos a oração do Pai, nós estamos mudando a força vibracional desses chakras. Estamos elevando o seu potencial. Para o exercício de hoje, é buscar orar a oração do Pai e tentar intuir qual parte dentro de nós, qual chakra dentro de nós, qual círculo de energia, qual virtude dentro de nós se manifesta em cada verso. Grato pela atenção de todos. Todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.